que, independentemente da escalação que entrasse em campo, o jogo que fez, isso inclui o primeiro tempo, então o primeiro tempo que o Flamengo fez era inaceitável. Então, jamais a justificativa poderia passar pelo, o Pulgar tá no banco. Não teve. E o Flamengo, o que me preocupa é algo que a gente não vê. Então, eu me preocupo, porque eu não vi, pode ser. A gente sabe que o São Paulo força muito a intensidade dos treinamentos. E ele está correto em treinar como joga. A questão é o volume, o tamanho do treinamento. E tem dias que a gente não vai entender ainda o que aconteceu. A gente vai demandar tempo e o próprio São Paulo, ele vira ali e fala: não entendi, estou um pouco assustado com tudo. Porque a gente pode pensar na pressão do Bragantino, que sufoca um Flamengo que não tinha um Pulgar para ajudar na saída de bola. A gente pode pensar numa falta de intensidade dos homens de frente pela característica de quem foi escalado. Eu tô revoltado com esse resultado, cara. Pela primeira vez eu nem sei como que eu começo o vídeo aqui. Que forma que eu falo, porque não tem explicação, cara. O que aconteceu hoje em campo? O Flamengo não entrou em campo. O Flamengo teve 10 dias para descansar, para treinar, para se preparar e voltou pior. O pior jogo na era Sampaoli do Flamengo, cara. Que é isso, velho? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E tô revoltadíssimo com esses 4-0, cara. Não, é inadmissível, cara. Não dá para aceitar um resultado desse. Andaram em campo, todo mundo tem culpa. O melhor jogador do Flamengo foi o goleiro. Não dá para aceitar. É inadmissível. Uma vergonha. Uma vergonha. Vou soltar aqui para vocês o linha de passe pós-jogo com as análises e vamos ver o que a imprensa irá falar desse jogo patético, ridículo do Flamengo. Vamos lá, galera. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos. Vou soltar aqui. Que grande vitória, que grande, enorme vitória, enorme goleada do Red Bull Bragantino, 4-0 para cima do Flamengo. Que grande derrota rubro-negra, né? Foi impressionante a superioridade, 4-0 e dá para dizer, pela diferença dos dois times, acredite. Se você não viu o jogo, acredite em mim. Foi pouco. Foi pouco. Foi muito além do que qualquer tentativa de olhar e analisar. Foi esse ponto. Foram inúmeros pontos, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Assim, a questão para mim é que, independentemente da escalação que entrasse em campo, o jogo que fez, isso inclui o primeiro tempo, então o primeiro tempo que o Flamengo fez era inaceitável. Então, jamais a justificativa poderia passar pelo, o Pulgar tá no banco, não deveria estar, foi um erro na escalação do Sampaoli. O Ayrton Lucas está no banco, não deveria estar, foi um erro na escalação do Sampaoli. Aquela partida que a gente acabou de assistir, o jogo nesse nível é inaceitável. Por melhor e por maiores que sejam os méritos do Bragantino, como vocês acabaram de falar. O Mosquera fez uma partida absurda, num nível absurdo, e acho que o time do Bragantino inteiro, no fim, jogou no mais alto nível, então foi, de fato... Evangelista. Exato. Para você ter essa diferença no jogo, não dá para ser só mérito ou só demérito. Para você ter essa diferença, porque como você falou, era para ter sido 6, 7-0, não seria exagero esse placar. Então, para você ter essa diferença, você tem que ter muito mérito, como você teve, e muito demérito. Eu sou dos caras que mais reluta em usar a expressão do faltou empenho, faltou dedicação, faltou vontade. Agora, no jogo de hoje, isso está absolutamente escancarado. Quer dizer, é inaceitável, e aí o torcedor do Flamengo tem todo o direito de se revoltar ao ver o time sofrendo do jeito que estava sofrendo, continuar do primeiro minuto ao último minuto do jogo exatamente na mesma toada. Porque se houve algum momento, depois do segundo gol, em que o Flamengo criou um pouquinho mais, eu acho que teve até mais a ver com o Bragantino do que com o Flamengo. Quer dizer, não mudou, como você disse, mudou a escalação, não mudou absolutamente nada em relação à superioridade do Bragantino. A superioridade ela aconteceu do primeiro ao último minuto. E aí, olhando para o que tem o Flamengo à disposição, para o nível dos seus jogadores, para a qualidade técnica desse time, de fato, acho que assim, é um dos casos em que dá para usar o termo inaceitável. Assim, o Flamengo não jogou absolutamente nada e podia ter perdido de bem mais do que perdeu. Tudo bem, Xará? Boa noite. Olá, Andrade. Olá, companheiros.
E é diferente do Palmeiras, que a gente citou ontem, por coerência. A gente falou dos desfalques, isso aqui a gente falou de Rony Veiga, de 4 desfalques, que alteram completamente a forma do Flamengo, do Palmeiras jogar, e aí faltou rendimento. E a gente falou do tamanho, da extensão do grupo de jogadores. A gente fala do Flamengo justamente um pouquinho diferente, né? Entra um Cebolinha. Você pode discutir se ele está jogando bem ou não, e ele não está jogando bem faz muito tempo, mas foi uma estrondosa contratação do Flamengo. Mas é o Cebolinha, não conseguiu. Você não tem o Ayrton Lucas, você tinha o Wesley um pouco mais solto pela direita, o Cebolinha voltava também, ajudava, com o Léo, Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Wesley sem a bola, num 4. Quando entra o Pulgar é aquele jogador que faz os encaixes entre os zagueiros. Faz muita falta hoje? Faz. Muita falta. Só que é não olhar para a verdade do jogo, ficar só falando, faltou Ayrton Lucas e o Pulgar. Não é isso. Foi o melhor futebol da volta da data FIFA foi do Bragantino. Melhor. Não teve. E o Flamengo, o que me preocupa é algo que a gente não vê. Então eu me preocupo, porque eu não vi. Pode ser. A gente sabe que o São Paulo força muito a intensidade dos treinamentos. E ele está correto em treinar como joga. A questão é o volume, o tamanho do treinamento. Você não pode treinar numa intensidade altíssima durante muito tempo, porque você vai levar para o jogo um time cansado. Me preocupa isso, porque o que eu vi parece que o Flamengo jogou todos os dias da data FIFA e foi para o campo morto hoje. Saída de bola do Bragantino, 3 zagueiros. Perfeito, Calçade. Ali, perfeito. É o que eu vi em campo, cara. 3. Um time aí você olha morto. Arrascaeta e Everton muito recuados. Então, o Bragantino já avançava, né, um terreno enorme, chegava no meio de campo e aí tinha uma bola por dentro. O Lucas Evangelista, meu Deus, né? Recebe de costas, já recebe fazendo giro, já leva a marcação, fica de frente. Contra o espaço. Juninho Capixaba jogou enorme como terceiro zagueiro, usando a lateral, que é a origem dele, às vezes por dentro, finalizando por dentro. Então o Bragantino veio com uma mobilidade tática que envolveu todo o Flamengo. O Flamengo não conseguiu jogar. Você pega o Flamengo, você pergunta antes, quem vai ter posse de bola nesse jogo? Flamengo, não foi o Bragantino. O Bragantino acertou 36, chutou 36, acertou 13. O Flamengo acertou nenhum chute no gol. Quer dizer, um negócio. E teve erros assustador. Nesses chutes de bolas na trave. Teve isso também. Poderia ter sido 5, tranquilamente. 6, 6-1, 6-2. Poderia ter sido um placar desse. Mas as triangulações do Bragantino pelo lado, as construções de triangulação, mas elas engoliram o Flamengo. Então tem que aplaudir o Bragantino, mas detectar erros no Flamengo por que o Flamengo parece que tinha tomado um remedinho para dormir. O que aconteceu durante este período? Antes do Birner, da primeira palavra do Birner, vamos ouvir Jorge Sampaoli. Boa. Muito bem. Até para um cara como ele, né, que é tão tático, digamos assim, em explicações, né, no ele pós-jogo, não foi por aí, né? Ele não conseguiu hoje. Né? Ele só falou, a gente não conseguiu... Me preocupa a passividade do time. Emparelhar, a gente não conseguiu em nenhum momento equilibrar o jogo com o Bragantino e, assim, se referindo à falta de coletividade e tal, mas, no geral, ele não conseguiu ser específico em momento nenhum, nem ele. Tem razão, Paulo. Boa noite a você, Jean Pedro, professor Calçade, aos fãs do esporte. Ele também não entendeu. E ele não foi evasivo nas respostas. Ele realmente não entendeu o baile que o Flamengo tomou do Bragantino. E esse baile, nas entrevistas, e muito mais que na entrevista, no próprio jogo a gente consegue identificar várias questões. O baile coletivo, porque o Bragantino esmaga a saída de bola do Flamengo. O Flamengo é passivo, ele citou isso no final da entrevista, a passividade da equipe, e ele não entende o porquê disso. O time vinha numa crescente e a tendência deveria ser do time voltar jogando melhor depois dessa paralisação. Não sei como foi utilizada a paralisação, o professor Calçade falou sobre isso na abertura. Eu não tenho informação sobre isso e preciso esperar os próximos jogos para entender como isso foi utilizado, se foi bem utilizado ou se foi mal utilizado, porque aí vai na conta de quem cuida do treinamento do Flamengo. Foi muito mal, porque mesmo sendo esmagado, o primeiro gol é um gol de jogada aérea, que tem que ser bem marcada.
como foi o terceiro gol, outro gol de cruzamento. Um de bola parada, o outro não era de bola parada. Primeiro no erro do Thiago Maia, que também toma um drible no segundo gol. Então, eu tô falando isso porque eu tô pincelando tantas questões, aí eu vou muito no que o Jean disse. Méritos enormes do Bragantino e muitos erros do Flamengo. Porque aqui tem erros coletivos, erros de postura, talvez erro de preparação, talvez alguma coisa que a gente possa discutir da formação, erro de marcação de bola aérea, erro de posicionamento, erro, segundo Everton Ribeiro, de jogo coletivo, quando tem a bola também, porque os jogadores querem resolver tudo sozinhos. E aí, para mim, é a grande questão, a grande pergunta. Por que um time que vinha crescendo, 10 jogos sem perder, que estava reencontrando o seu melhor jogo, para e volta pior logo depois? Isso funciona para times que têm embalo, que, digamos, aquela coisa do time pega um embalo enorme e está jogando bem, mas o time não é tão bom na verdade. O time do Flamengo, ele é melhor do que ele jamais conseguiu jogar na temporada quando a gente olha a equipe individualmente. Eventual carga excessiva, tudo mais. O estranho se houve. Se é que houve. É que assim, vamos lembrar também que desde o momento que foi anunciado o treino em 2 períodos ali na muita gente já falou, treino em 2 períodos, os jogadores não vão gostar, já começou aquele papo, aquele burburinho do qual eu não gosto, para ser muito sincero. Porque eu acho que assim, aí você está especulando que o quê? Que por causa do treino em 2 períodos, do qual os jogadores não gostam, eles vão ter uma postura relapsa dentro de campo. E se ganhou é porque treinou muito também. Eu não gosto dessa especulação. O problema é que quando você tem uma atuação como essa, você dá margem para todas as hipóteses, para todas as possibilidades. Porque os jogadores se sentiram a carga excessiva, a tendência é que você não sinta do primeiro ao último minuto da partida. Quer dizer, a maneira como o Flamengo se comportou dentro de campo, do primeiro ao último minuto, eu acho que é para incomodar muito o torcedor, de fato. E repito, eu não sou de fazer esse tipo de análise. Eu não gosto muito dessa coisa, porque eu acho que às vezes a gente pega uma coisa meio subjetiva de achar que o time correu menos que o outro. Às vezes isso nem se comprova pelas estatísticas e tudo. Só que assim, hoje você tinha uma intensidade absurda de um lado e nenhuma intensidade do outro. Eu não acho que foi a carga, tá? Eu até achei, eu não acho. assim, não tenho certeza, 15 mas não minutos acho. Eu falei, bom, o Bragantino fez o que fez por 15 minutos e é um padrão no futebol, né? A gente assiste um monte de jogo aqui, lá fora. É um padrão, 15 minutos de muita pressão. Time da casa, estádio cheio. Isso aí vai, e aí a coisa arrefece e o outro time equilibra. Isso não aconteceu. Seguiu na mesma toada durante o jogo todo. Então, agora, pela postura que tiveram dentro de campo, os jogadores eles estão sujeitos a todas as hipóteses, a todas as possibilidades de críticas serem levantadas, inclusive essa, da insatisfação com o método do treinador, independentemente Só um detalhe, da Pedro, carga. vamos muito rápido. Imagina. Treinadores, quando dão treinos em 2 períodos, é porque eles acham que o time vai melhorar, tá? Então, o jogador não tem que fazer juízo de valor sobre isso, a não ser que se prove que é um equívoco. Porque não tem muito treino ou pouco treino, tem a medida certa do treino, que pode ser em 1 período, 2 períodos, cada jogador vai ter uma carga específica ali para conseguir... Hoje em dia, os treinos não são mais iguais para todos os jogadores podem ter um treino físico diferente, um precisa de reforço muscular, outro precisa passar... Então, se o Sampaoli definiu que os treinos eram em 2 períodos, é porque isso era necessário para o time melhorar. Ou a gente vai aqui de novo voltar a falar sobre o técnico do Flamengo. Sério, depois do time ter melhorado com ele. Eu não vou fazer isso, por respeito ao torcedor. Desculpa, Pedro. Não, eu acho que é certo, porque eu acho que muitas vezes não custa nada a gente dar um passinho atrás, porque a gente quase sempre tenta sentar aqui para explicar o jogo. E tem dias que a gente não vai entender ainda o que aconteceu, a gente vai demandar tempo, e o próprio São Paulo ele vira ali e fala, não entendi, estou um pouco assustado com tudo, porque a gente pode pensar na pressão do Bragantino, que sufoca um Flamengo que não tinha um pulgar para ajudar na saída de bola. A gente pode pensar numa falta de intensidade dos homens de frente pela característica de quem foi escalado. A gente pode pensar no Ayrton, que era um dos pilares, que não começa jogando. Pulgar também não começa. Mas assim, não tem exatamente algo que junte tudo isso. O cansaço, a viagem, a maratona, a convocação. Então a gente fica se perguntando. A única coisa que eu acho que era o ponto que eu queria destacar é o Flamengo vinha numa evolução, a meu ver, muito mais de resultados. Porque em alguns momentos a gente sentou aqui para falar sobre desempenho
e placar, que o torcedor às vezes fica bravo. Pô, de novo, lá tá esse cara chato, ganhou, e só fica procurando. Não. Eram 10 jogos sem perder. O jogo Mas tá marcando melhor. Excelente. Não, sim. Só que. Nada se compara só um ponto. com hoje. Claro. É porque nada se compara. Só que tem um ponto só que eu tento me apegar o Matheus Cunha hoje, ele é muito, muito, muito exigido. Para além do 4-0, a gente falou, poderia ter sido Foi o melhor em campo 6-7. do Flamengo hoje. E ele já tinha, para mim, sido o melhor em campo contra o Grêmio. Ele tinha feito Jogo de vitória, hein? Sim. 5 ou 6 defesas Sim. em coisas de finalização dentro da área. Ou seja, o Grêmio estava chegando dentro da área em condições de finalizar e o Matheus Cunha salvava. Então, isso é um ponto que eu acho que a gente pode partir daí para tentar entender algumas coisas. Os times estão chegando, criando. O Flamengo está concedendo. Hoje você teve uma situação, o Vitor falou, foi uma bola aérea. É uma bola aérea, mas para mim tem uma passividade, uma desatenção no rebote que vem. Isso é algo que você não pode ter. Então, o Flamengo tem algo a começar a pensar que estar concedendo demais. A tal da passividade, ela contribui, porque você não pressiona na frente, você não tem a bola, então não adianta você ter Everton e Arrascaeta. Você não tem a bola. Você concede demais, você não pressiona na frente. Você perde a sua saída de bola. Então, assim, isso tudo numa cadeia. E você tem um time muito bem montado do outro lado. É interessante o que faz o Red Bull Bragantino também. Tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem um apelo, mas tem algo muito interessante. Talvez com outro time, o Flamengo, na individualidade, uma genialidade de uma Arrascaeta pro Pedro, do próprio Arrascaeta, achasse um gol no primeiro tempo. A gente ia falar, não convenceu, mas uma vitória magra. Hoje tinha alguém jogando do outro lado. Usado em outros momentos. Exato. Agora, tem algumas coisas que estão desencaixadas. A sequência de resultados era ótima. Mas contra o Grêmio tinha uma sinalização ali. Dos dias aí de data FIFA, ele precisa ser feito. Cara, eu tô sem acreditar, velho. Não dá pra entender, cara, como que isso foi possível, como que isso aconteceu, por que que isso aconteceu depois de 10 dias parados, cara, por causa da bendita data FIFA. O Flamengo vinha bem, de 10 jogos sem perder, e agora toma de 4, velho. Eles não entraram em campo. O melhor jogador do Flamengo foi o goleiro. Tá tudo errado. Hoje foi tudo errado, velho. Não tem explicação. Não dá pra aceitar um placar desse, cara. A diferença foi muito grande. Cara, o Flamengo não fez nada. O Flamengo foi pior em tudo. Olha o investimento do Flamengo, cara. Meu, é inexplicável um negócio desse. Cara, é tão revoltante, dói, cara. Dói pra caramba, dói. Ver o Flamengo perder desse jeito, cara. Que vexame, hein? Mais um vexame, cara. Dá pra entender, não. O pior jogo do Flamengo com o Sampaoli hoje, disparado, hein? Meu Deus do céu. E teve bolas na trave. Era pra ter sido mais ainda, galera. O Flamengo saiu no lucro. Olha isso, cara. Isso que aconteceu hoje foi um desastre. Só isso que eu tenho pra dizer. Depois de 10 dias, cara, antes da bola rolar, eu pensei que o Flamengo iria jogar muita bola, que iria quebrar o tabu em cima do Red Bull Bragantino, que venceria o jogo fora de casa. Mas aí o time entrou mortinho, cara. Flamengo andando em campo, Gerson, Everton Ribeiro, Thiago Maia, todo mundo, cara. O melhor do time, a gente já falou aqui, foi o Matheus Cunha, o goleiro. Todo mundo andando em campo, Arrascaeta mal, Cebolinha mal, Pedro mal. Meu Deus do céu, Wesley mal, todo mundo não jogando nada. Fabrício Bruno segurando a passada, com medo de correr. O que será que aconteceu nesses 10 dias de treinamento no Flamengo? Gostaria muito de saber, cara. Poxa vida, viu? Tô revoltado, velho. Garanto que você aí também deve estar. Você que ama o Flamengo deve estar se sentindo como eu aqui, furioso, com muita raiva do que aconteceu hoje em Bragança Paulista. Revoltante, cara. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.